Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, dando continuidade ao capítulo 3 do livro de Sociologia, nós vamos iniciar aí no finalzinho da página 159, falando sobre Robert King Merton, tá? Um autor americano, estadunidense também, né, assim como Talcott Parsons, também foi professor de uma das maiores universidades dos Estados Unidos, a Universidade de Colômbia, tá? E traz uma revisão do funcionalismo, dessa ideia do funcionalismo dentro da sociologia. Para Robert King Merton, essa ideia de estudar, né, o positivismo e estudar as teorias clássicas era uma ideia que já estava um pouco ultrapassada, né? O positivismo ele acabava se deparando, né, estudando os fatos detalhadamente, né, e perdendo a noção de tudo, e as teorias seriam muito abrangentes. As teorias clássicas, ao contrário, seriam muito abrangentes. Então, ele tenta estudar um meio termo dentro disso. E qual seria este meio termo? Seria o estudo, então, que ele faz sobre o desvio da norma. Na concepção de Robert Merton, tá? Tá pulando de página aí, tá? Há uma relação direta com o que o indivíduo quer e o que a sociedade proporciona para ele querer e para ele realizar essa possibilidade dos seus desejos. Então ele traz um novo sentido para o conceito de anomia de Emile Durkheim. Emile Durkheim traz um conceito de anomia que é a falta de coesão social. Nós falamos de coesão social em Talcott Parsons, né, que é uma das partes mais importantes para Talcott Parsons. Merton ele traz uma reformulação dessa falta de coesão social. Tá? Quando não há coesão social, ele estuda, ele pega este ponto, que é chamado de anomia, tá? Um termo muito importante no conceito de Emile Durkheim, desse clássico que é Emile Durkheim. Ok? Então, para Merton, tá? Há uma diferença muito grande, como eu falei, tá? Entre os objetivos que a sociedade coloca para você, né, como possibilidade, e como você vai chegar àquilo, e o que você quer enquanto indivíduo. Tá? Então eu, Renato Reis, inserido dentro de uma sociedade, né, eu tenho valores, eu tenho normas, eu tenho regras dentro desta sociedade. E o que essa sociedade fala, então? Né, em grande maioria, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que estudar, que eu tenho que ser alguém, que eu tenho que ter dinheiro. Só trabalhando eu consigo dinheiro. Este é o ponto importante. Mas quais são os meios que essa sociedade me proporciona para eu conseguir fazer isso? Para eu conseguir atingir estes objetivos que ela mesmo, de certa forma, impõe a cada indivíduo. Esse é o ponto de debate principal de Merton, tá? Então ele traz uma nova concepção e ele divide aí, ele estabelece, né, tipos para a gente analisar casos diferentes dentro da sociedade, tá? Independente aí da classe social, independente do tipo de governo ao qual aquela pessoa vive, tá? Ela pode estar inserida dentro destes tipos ao qual ele coloca. E esses tipos servem para mostrar a ideia de Merton de adaptabilidade do ser humano, como o indivíduo vai se adaptar a essa dualidade que existe entre a obrigação que o indivíduo tem de atingir aquilo que ele é obrigado, né, de que ele é colocado a atingir, e os meios ao qual ele dispõe para isso. Então, como ele vai se adaptar a essa questão?
Eis o ponto principal da ideia de Robert Merton. E aí ele traz como quadro aí na telinha de vocês está colocando, né? Vou tentar aproximar aqui um pouquinho. Esses tipos aí. Primeiro, conformismo. Então, objetivo ele bota um mais, meios ele bota um mais, tá? Então, o conformismo é aquele das pessoas que se adaptam muito bem a tudo o que acontece. É o que dá estabilidade à sociedade. É o que mais acontece, tá? Dentro da sociedade na concepção de Robert Merton. São aquelas pessoas que falam, não, eu tenho que atingir aquele objetivo, eu posso atingir aquele objetivo dessa forma. Pronto. Ele se conformou que ele tem que atingir e que ele tem que atingir com aqueles meios. Tá? Segundo ponto, inovação. Tá? Ou seja, ele concorda com os objetivos, mas talvez ele não concorde com os meios. Ele coloca uma nova forma, uma nova visão aí de meios possíveis. Então, eu tenho que ser rico, mas para eu ser rico, eu vou ter que burlar algumas leis, algumas regras. Não tem problema. Esse é o ponto da inovação, ok? Então, o ser que concorda com o objetivo, mas não concorda com o meio e faz uma nova versão. Outro ponto, o ritualismo, né, que ele já traz aí na outra página, tá? Falando um pouquinho dessa questão da adesão a essas normas. Primeiro, está vendo um menoszinho ali e está vendo um maisinho ali nos meios. Ou seja, ele nega o objetivo, ele chega e fala, enfim, eu não vou conseguir atingir isso. É aquela pessoa que se adapta dessa forma. Eu não vou conseguir atingir isso. Eu vou continuar aqui nesse meu trabalho, dessa forma que eu conseguir. Né? E ele diz que ele exemplifica falando dos burocratas, né, da classe média, aquela que aceita que não vai conseguir ser mais do que aquilo e que se mantém, tá, dentro daqueles meios ao qual ela consegue. Tá? E para a gente finalizar, a evasão e rebelião. Né? A evasão é aquela ao qual a pessoa fala, olha, não vou conseguir e não aceito esses meios. Então ele exemplifica aí como o vagabundo, né, do Charlie Chaplin, por exemplo. E para finalizar, a rebelião, aquele que é contrário aos objetivos, contrário aos meios e vai tentar modificar essa questão. Tá? Então, olha só, gente, os tipos ao qual ele organiza na análise da adaptação das diferentes formas de adaptação que o ser humano pode ter às normas de uma sociedade. Conformismo, inovação, ritualismo, evasão e rebelião. Ok? Bom, esse é o ponto em Robert Merton. Ele foi muito importante, né, para tentar explicar essas maneiras diferentes ao qual o indivíduo ele pode se posicionar dentro das normas e por essa razão, então, ele é considerado aí um cara que reformulou a questão funcionalista. Outro ponto deste capítulo é o construtivismo, tá? Para a gente finalizar este capítulo com mais uma teoria contemporânea. E aí a gente traz Peter Berger e Thomas Luckmann, dois autores que morreram há poucos anos atrás, tá? Muito importantes para essa ideia do construtivismo. É um método diferente para se analisar a sociedade, ao qual ele pega a sociedade e vê que o indivíduo ele tem uma influência na sociedade, mas que essa sociedade ele também tem uma influência nesse indivíduo. Então, eles tiram essa questão da análise pontual. Eu vou analisar a ação que aquele ser tem.
ou então eu vou analisar o fato social ao qual aquele ser está sendo influenciado. Ou seja, para ele, há uma construção dupla de tudo isso. O indivíduo não vive sem sociedade e a sociedade não existiria sem o indivíduo. Por isso, o construtivismo é uma ideia que é revolucionária no sentido da sociologia. Por quê? Porque há uma nova visão ao qual eles introduzem e se esforçam para compreender o sentido da ação do indivíduo dentro exatamente das influências que sofrem dos fatos sociais. Eles englobam essas duas questões de uma forma muito interessante. Tá? Ou seja, para eles, para Berger e para Luckmann, essa ideia de estudar tanto a ação do indivíduo, né, quanto a questão ao qual a sociedade influencia, traz um ponto de importância fundamental para se compreender como o indivíduo age na sociedade. E ele age na concepção dos dois como um costume. Ele acaba se acostumando, tá? Eles chamam de costume essa questão. Eles acabam se acostumando com um tipo ou com tipos de formas de se chamar, de se compreender, de ver, de analisar pessoas e questões. Ou seja, ele traz o exemplo aí do livro com a questão de um padeiro. Poxa, o meu vizinho ele é padeiro. Então eu estou conversando com minha mãe aqui, estou falando, não, porque o padeiro, ele é um cara maneiro pra caramba, os pães lá da padaria dele, né, nosso vizinho aqui, pô, são pães de excelência, é um cara muito... E eu sou professor do filho dele, eu sou professor do filho do padeiro, né? Bom, esse tipo de forma ao qual eu estou chamando este ser humano, na concepção de Berger e de Luckmann, é um costume. É uma forma mais fácil de se pensar, de se identificar, tanto para mim quanto para minha mãe, de quem eu estou falando. Eu não preciso analisar todos os pontos para se chegar à identificação de quem é. Eu falo é o padeiro. É Thomas, o padeiro. É João, o professor. A identificação da outra pessoa já ocorre rapidamente. Por quê? Porque há um costume. É uma fácil identificação. Eu não preciso falar. É aquele cara que faz um pão muito gostoso e que tem um filho que estuda em tal lugar e que... Não, eu já vou direto ao ponto. Eu falo, é o padeiro. Ah, é o padeiro, tá, tudo bem. Identifiquei quem é. E atrás dessa questão do padeiro vem todas as outras ao qual a gente acabou de falar. O filho dele estuda comigo lá em escola tal, ele faz pães muito gostosos, ele é um cara muito honesto, ele é um cara legal, enfim, outras tipificações. Então, essas tipificações, elas trazem um contato, estabelecem um contato razoável entre as pessoas. As pessoas aceitam socialmente esses pontos. E isso dá aí uma tranquilidade dentro da linguagem, dentro dessas referências aí, para a gente chegar a essa suficiência das relações sociais que podem ser estabelecidas por essas questões. Ok? Bom, para finalizar, ele traz também, né, dois pontos muito importantes, que é sobre os processos de socialização. O processo de socialização primário e o processo de socialização secundário. Né? Esses dois sociólogos, eles fazem uma contribuição também para esse ponto. Primeiro, o ser humano que passa por esse primeiro processo, por esse processo de socialização primário, dentro da sua família, dentro da sua, junto com seus pais, com seu pai, com sua mãe, enfim, quem é a sua família, né? Ele vai aprender ali
algumas questões sociais, algumas regras sociais, tá? Importantes. Num outro momento, tá? Uma outra parte que já vem um pouco após a infância, ele vai aprender aí a socialização, ele vai ter a socialização secundária, tá? Através das normas que ele fala aí que é um submundo, a escola, a igreja também pode ser um ponto, tá? O trabalho com o passar do tempo. Ele vai aprendendo outras normas. E isso fica na cabeça da pessoa. Esse processo de socialização ao qual ele compreende que, de um lado, a família dele disse que era importante tratar as pessoas com respeito, porém, no trabalho dele, ele viu que ele era o superior e que não necessariamente ele precisava tratar as pessoas com respeito. Como é que ele vai se adaptar a isso? Qual é o papel ao qual ele vai estabelecer? Ele vai conseguir estabelecer um papel social dentro dessas questões? Este é o ponto aí que Thomas Luckmann e Peter Berger trazem também nesse ponto do construtivismo. Ver o papel social não somente com o que ele aprendeu, mas como ele aprendeu e como ele realiza esse aprendizado nos diversos processos de socialização ao qual o ser humano está inserido. Ok? Bom, galera, espero que vocês tenham compreendido o capítulo. É um capítulo ao qual traz algumas teorias muito contemporâneas, muito novas, tá? Não cai muito no Enem, é um ponto que não cai muito, mas é um ponto importante para a gente estar estudando dentro da sociologia. Façam os exercícios do capítulo. Na próxima videoaula nós vamos fazer a correção desses exercícios e vamos dar aí uma continuidade neste livro. Tchau, tchau, tudo de bom, grande abraço, grande beijo a todos e todas, até a próxima.